Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast da Liande, a Liga de Anestesiologia e Dor. Eu sou a Sofia, eu sou presidente da Liga, e hoje nós temos 3 belíssimos convidados. E eu estou aqui com a Maria Eduarda, nossa diretora de marketing, o Dr. Antônio Melucci, que é nosso preceptor, e temos mais um convidado, que é o Dr. Peron Escorcim. Ele vai apresentar a nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, obrigado pelo convite da Sofia, da Eduarda, do meu colega Dr. Antônio. Aqui o podcast foi para a gente falar, me pediram para falar um pouquinho sobre anestesia em cirurgia plástica, né? Eu trouxe algumas coisinhas assim para a gente discutir, uma parte introdutória, as técnicas que a cirurgia plástica usa, né? Associado à anestesia, qual anestesia que a gente faz, os tempos anestésicos, o principal que seria uma avaliação pré-anestésica, drogas anestésicas, para a gente mais ou menos ter uma noção do como que combina a cirurgia plástica com a anestesia, certo? Principalmente para ter um bom desfecho, tanto para o cirurgião, para o paciente, para a gente, certo? Vamos lá? Bom, então assim, da cirurgia plástica, geralmente para lipoaspiração de abdômen, as técnicas que se usam são as técnicas infiltrativas e não infiltrativas, tá? Quando, por exemplo, o cirurgião vai falar com a gente tem que ter essa noção, né? O que ele vai usar para a gente poder saber o que está acontecendo com o paciente e no intraoperatório. Das não infiltrativas hoje nem se usam mais, né? Que era o laser, ultrassom, tá? Hoje o que se usa são as infiltrativas. Das infiltrativas hoje é a tumescente que usa, que é você faz a injeção de adrenalina, de uma mistura de soro com adrenalina e anestésico, né, para poder realizar essa lipoaspiração. Mas eu vou continuar aqui, daí a gente vai conversando e vou explicando. Se quiserem me... Peron, a infiltrativa seria soro fisiológico, né? A infiltrativa tem alguns tipos, né? Hoje usa-se o soro fisiológico, né, ou qualquer cristalóide, associado à adrenalina com o anestésico local, que é a lidocaína. Daí a gente vai comentando mais ou menos o porquê que se adicionou a lidocaína, o porquê que a técnica seca não se usa mais. Certo? Só aqui, ó. Numa lipoaspiração, isso é do CFM, que está ali, ó, 40% da área corporal, né? Ou mais ou menos até 5% do peso total que você pode retirar de um paciente. Por que isso? Porque senão você pode trazer várias consequências, né? Você está tirando um tecido do paciente, desde de perca volêmica até outras complicações que podem vir a acontecer. Então, isso é preconizado pelo CFM junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, aqui a gente fala da técnica seca, que hoje é abandonada, né? Que era ultrassom, laser, né? Não se usava infiltração. A infiltração a gente já vai entender o que é essa infiltração. Na técnica seca, ela foi abandonada por quê? Você tem o quê? Muito sangramento, não infiltra e muita dor pós-operatória. O que seria esse sangramento? Ao você, o paciente está lá, ao você fazer a técnica, você começa a quebrar células de sanguínea junto com o tecido adiposo, que é o que você vai retirar, tá? E o que acontece? Quanto mais você vai sendo agressivo, vai retirando, vai vindo a quantidade de sangue, aumenta a quantidade de perda de sangue. Aí associada com a hipovolemia, complicações, e a dor também, porque você vai lesionando tecidos, tá? Sem o anestésico. Mas a gente já vai... Que é aqui, ó, a técnica cega tem uma quantidade de sangue no sobrenadante de 20% a 45%. Ou seja, o que você tira do tecido adiposo do paciente, 20% a 45% são células sanguíneas. Então, olha a perda de sangue que você vai ter no sobrenadante. Você tem que diminuir essa perda, tá? Você vai ter o quê? Riscos de ter que fazer transfusão, risco de infecção, né? Dentre outras situações. Que é até 5% da peso corporal, hoje que o CFM, que eu tinha comentado aquela hora no início, que o CFM preconiza para retirar do corpo, para lipoaspirar. Doutor, o que seria a parte de não infiltrar? Não infiltrar? Isso. Então, aí a gente entra nas técnicas infiltrativas. O que é não infiltrar? Né? Que é a técnica úmida que eles falam. Infiltrar, o que é? Você
adicionar no tecido subcutâneo o soro fisiológico associado à adrenalina e o anestésico local, que é a lidocaína, que é diferente da técnica seca, que você não vai adicionar isso, tá? Eu vou dar adiantar aqui. Por que você vai adicionar hoje a adrenalina? A adrenalina, ela faz o quê? Uma vasoconstrição. Se ela faz uma vasoconstrição, né, nos vasos sanguíneos, porque o tecido adiposo ele é pobremente vascularizado. Então, se você adiciona adrenalina, que ela faz uma vasoconstrição, o que vai acontecer? Você vai diminuir os vasos sanguíneos. Você diminuindo os vasos sanguíneos, o calibre deles, diminuindo mais a perfusão, o que vai acontecer consequentemente? Menor perda de sangue. Aquele sobrenadante que a gente viu que era de 20% a 45%, ele vai diminuir. Então, quando o cirurgião está fazendo essa retirada do tecido adiposo, essa quantidade de sangue diminui, ou seja, na conclusão, a perda sanguínea do paciente vai diminuir, você vai ter menos insultos hemodinâmicos no paciente. Tá? Então, por isso que você adiciona a técnica infiltrativa, que veio depois da seca, né? Que não infiltra nada e você não tem esses benefícios. Tá? Com o anestésico local, que é a lidocaína, você vai ter o quê? Um adicional de diminuição de dor pós-operatória. Ela faz a associação também. Tá? Além de adrenalina, ela diminui a perda sanguínea por essa vasoconstrição, ela diminui a absorção de anestésico local também. Você pode aumentar a quantidade de anestésico local, que você pode adicionar sem ter com menores riscos de intoxicação. E uma analgesia pós-operatória. Técnica seca, não infiltra, você não tem esses benefícios. Por isso que ela foi abandonada. Você aumenta a quantidade de perda de sangue, aumenta a dor pós-operatória, o desfecho do paciente é pior. Mais hematoma no pós-cirúrgico, o paciente tem que às vezes retornar para ter que fazer uma reoperação, uma reabordagem do hematoma. Para a gente da anestesia que está ali atrás, a gente vai cuidando dessa parte hemodinâmica. Então a gente está ali vendo o que o cirurgião está fazendo, vendo a parte hemodinâmica, né? Às vezes eu falo assim, o paciente está começando a estabilizar aqui. Né? Então, por isso, dos benefícios dessa diminuição de perda de sangue, nós ali cuidando do paciente, dessa parte hemodinâmica, para deixar o paciente mais perto, mais próximo do fisiológico possível. Tá? Não sei se deu para entender. Eu sim. Um parêntese. Eu estou aí na vida, né? Eu já tenho um longo tempo da minha formação como anestesista, né? Já trabalho como anestesista há um bom tempo. A grande preocupação nossa, há muito tempo atrás, eu posso colocar aí uns 20 anos mais ou menos, era a perda hidroeletrolítica. Então, ia fazer uma lipo, né? Ou de pequeno porte, ou de grande porte, a gente ficava preocupado com perda sanguínea, que foi o que o Peron falou, e distúrbio, potássio, sódio. Então, normalmente, fazia uma cirurgia plástica, uma lipo, tinha de dosar todos os eletrólitos durante a cirurgia ou muitas vezes no pós-operatório. E era comum precisar fazer transfusão sanguínea para uma lipo. Isso vamos supor, uns 20 anos atrás. Você viveu o início disso aí, né, Antônio? Isso, melhor do que você para falar a verdade. Sim. Bacana. Legal. Posso continuar? Claro. Então, vamos lá. Então, as técnicas infiltrativas, né, que a gente estava falando aqui, né? A gente vai lá, reduz perda de sangue, diminui dor pós-operatória, né? Entra nessa parte de diminuição de perda de líquido, que o doutor Antônio falou, que a parte de hidroeletrolítica que também complica muito o paciente. Bom, então essa é a técnica úmida. Aí, nessa técnica úmida aqui, você injetava 20 a 30 ml de quantidade de soro, né, para cada 1 ml de tecido adiposo. Então, mas você tinha ainda um sobredadante de perda de 4 a 30%. Então, mesmo assim, ela não era tão boa. Tá? Aí veio a técnica superúmida, que eles falam, que é a técnica de 1 para 1 para 1. Ou seja, você vai usar 1 ml de solução, que entra a adrenalina, o anestésico e o cristalóide. Para cada 1 ml que você injeta, 1 ml de tecido adiposo que você vai agitar, que você vai extrair. Né? Então, foi uma técnica que melhorou muito. Né? 1 ml de aspirado para 1 ml de solução. Você tem um sobredadante de 1%. Tá? Melhorando mais ainda, veio essa técnica aqui, que é a técnica tumescente, que é o edema de tecido, né?
você vai injetar de 3 a 4 ml de solução para 1 ml de aspirado. Você tem um sobredadante de menos 1%. Ou seja, a quantidade de tecido adiposo, de lipoaspirado que você tem, é menos de 1% é sangue. Então, você viu aquela técnica seca no início, que dava entre mais ou menos 30% a 45% de perda sanguínea? Uhum. Essa daqui dá menos de 1%. Então, é o que o doutor Antônio falou. Então, tanto que hoje, para a gente passar sangue em paciente, é muito raro, né, Antônio? Distúrbio eletrolítico é muito raro, né? Então, olha como você melhora o desfecho do paciente. O intraoperatório é conduzido de maneira mais fisiológica possível, né? Então, isso faz muito bem para o paciente, né? Então, você tem um paciente nas mãos, o cirurgião consegue trabalhar de maneira melhor, mais adequada. E no final da anestesia, no final da cirurgia, você tem um paciente bem, que raramente hoje retorna por causa de um hematoma. Às vezes acontece, mas você vê que diminui muito o retorno por causa do hematoma. Um paciente tem que ir para UTI, né? Então, cirurgia pode até se prolongar um pouco mais, exatamente, né? Então, olha os benefícios. Então, a técnica que eu uso hoje para lipo é tumescente, tá? Tumescente que é edema de tecido. Você fazer um inchaço, você vai injetar no subcutâneo, né, uma maior quantidade para um aspirado de ml. Então, o aspirado, eles consideram, como é menos de 1% de célula sanguínea no sobrenadante, né? Então eles consideram que com aspirado é igual ao sobrenadante, sem às vezes considerar, como é menos de 1% de perda sanguínea, eles não consideram a perda sanguínea. Para a gente que está ali atrás cuidando do paciente, para a gente é ótimo, tá? Você tem um paciente hoje estável praticamente a cirurgia toda, tá? Vamos lá. Aí isso daqui é essa solução tumescente que a gente fala, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter a lidocaína. A lidocaína é assim. Geralmente, quando você vai injetar no paciente, né, você também quiser dar geralmente é 7 miligramas por quilo que você pode fazer no paciente, né? Digamos que ele não tem nenhuma comorbidade, algum medicamento que possa alterar ali a farmacocinética da lidocaína. 7 miligramas por quilo. No tecido adiposo, você pode hoje usar de 35 a 55 miligramas por quilo. Tá? É meio assustador, mas os estudos mostraram que você não tem nenhuma intoxicação. Por quê? Que a gente falou, tecido adiposo pobremente vascularizado, associado à adrenalina, né, que faz essa vasoconstrição e diminui a absorção do anestésico local. Tá? Associado aqui, aí a adrenalina é 0,7 miligramas por quilo, né, que você vai injetar, e o resto você vai usar um cristalóide, geralmente soro fisiológico, que você vai usar então 500 miligramas vai dar mais ou menos 25 ml a 2%, vai fazer a dosagem aqui, vai dar 1 litro de solução ao todo, tá? A maior quantidade que você vai usar de cristalóide, tá ok? Então você vai injetar de 3 a 4 ml por aspirado, entumecer, inchar o tecido. Não é a técnica de 1 para 1, é a técnica de 3 a 4 ml para cada aspirado do tecido adiposo. Por isso que ele faz aquele edema. Ele desloca a célula, comprime também os vasos, você vai podendo fazer essa retirada das células adiposas ali. A concentração é de assustar, viu, Peron? Não é assustar mesmo. É assustador, eu não tinha essa noção, não. É o que você pode usar. Bem maior do que a dose tóxica, vamos dizer assim, né? Muito, muito. Quando você usa via direto, assim, né? Então, e é a hora que o cirurgião vai avisar. Ele vai chamar um de nós, dos anestesistas, vou fazer a infiltração, vou usar tanto para tanto para tanto. Aí, o que é importante, algumas coisas da avaliação pré-anestésica, para ver se o paciente não tem algum medicamento que ele usa. A avaliação pré-anestésica é fundamental. Que aí você vai conversar com o paciente, conhecer o paciente, quais medicamentos que ele toma, se ele tem algum distúrbio orgânico que possa alterar a farmacocinética da lidocaína. Às vezes você tem que diminuir um pouquinho essa quantidade de lidocaína que você vai usar. Ou mesmo que você faça avaliação com o paciente, às vezes você tem que preparar o paciente para que ele possa chegar em umas doses adequadas, para que o cirurgião possa fazer uma cirurgia e que você não possa me prejudicar o paciente. Que a gente faz essa avaliação para conhecer todo o paciente, para a gente prever qualquer complicações. Doutor, em relação ao ASA, por exemplo, tem uma classificação do ASA que já é totalmente contraindicado, não vai acontecer a cirurgia? Assim, o ASA 2 já contraindicaria?
Asa 2 é que a maioria faz. Essa classificação do asa é um pouco meio relativo, né? Geralmente, assim, paciente de cirurgia plástica é um paciente bom, um paciente estável, um paciente saudável, né? Geralmente ele fica entre asa 1 e asa 2, né? Raramente você vai pegar um paciente asa 3. Cara, não, né? Acontece de pegar um paciente asa 3. Mas o asa 3, um paciente bem estabilizado, paciente bem controlado, você vai ter outros tipos de cuidados, mas você pode fazer, não tem problema. Agora, um asa 4, um asa 5, que é um paciente que ele tem um risco de um evento, uma fatalidade, você não vai fazer por estética, né? Mas um asa 3, aí você vai negociar com o cirurgião tempo cirúrgico, né? Bem cuidado, dá para fazer. Agora, de 4 em diante, não dá, não. Muitas vezes, por exemplo, dependendo do asa, ou 3, olha, 2, 3 horas, tá? Não dá para fazer tudo, eu perguntei né? porque, por exemplo, no asa 2 são aquelas comorbidades que é comum, assim, a gente vê. Isso. Aí, será que no asa 2 já, tipo assim, descartaria ou já só teria um cuidado maior? Cada asa você vai aumentando o cuidado, né? O asa 3 você pode fazer bem controlado, o asa 4 em diante não dá, né? O asa 3, por exemplo, você vai pegar um paciente que fez um cateterismo, né? Que tem um stent. Você pode fazer, mas aí você já vai tomar alguns cuidados. Se ele está instável, não. Mas o asa 4 não tem nem como. E no asa 3 vai ter todas as avaliações, né? Isso. Cardiologista, tudo, né? Para deixar o paciente o máximo equilibrado possível, né? Isso. E o tempo cirúrgico, que pra gente é importante, né? Isso. Aí você vai ter que ponderar os dois lados. Tem de ponderar os dois lados, né? Sim. Melhor faz um procedimento, espera depois um pouquinho, faz outro. 4, 5 meses, faz o outro, vai devagarzinho, né? E até se diminui o sistema inflamatório, porque o paciente, quanto mais você exige dele numa cirurgia, mais agressiva é a cirurgia, mais o sistema inflamatório ele vai atuar, né? E num paciente, que nem o doutor André falou, paciente um pouquinho mais grave, você vai pausando, vai fazendo em etapas, né? Primeiro tempo da cirurgia, espera, estabiliza, você consegue um resultado, mas vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para a segurança do paciente, né? Não tem nem discussão. Bom, vamos lá. Estou lá anestesiando, aí uma das coisas que é importante, né? Na parte anestésica, que a gente tem que saber. Tá tendo essa infiltração, outras várias cirurgias também, mas vamos pegar mais em específico, a gente está falando da lipo. Estou anestesiando. O que eu tenho que saber que é importante? O cirurgião usou uma técnica de infiltração anestésico local, que pode acontecer uma intoxicação, certo? Ele injetou adrenalina, que também eu posso ter uma intoxicação pela adrenalina. E também o cristalóide, que eu também posso ter, né? Uma sobredose e ter uma intoxicação com cristalóides, aí ter complicações. Então, isso é importante, né? Por exemplo, aqui, no tecido adiposo, nesse infiltrado, aproximadamente 70% a 80% do cristalóide que você injeta no paciente, por isso que você tem que saber a quantidade, tá conversando com o cirurgião, atento com o cirurgião, 2 horas depois, 80% vai estar absorvido. Aí entra no que você falou. O paciente é um asa 3, ele tem uma insuficiência cardíaca estabilizada, controlada, aí excedeu a quantidade de cristalóide. 2 horas depois, 70% a 80% está absorveu. Aí uma sobrecarga hídrica que o coração não tem aquela capacidade de suportar. O que vai acontecer? Você pode começar a ter os problemas. 2 horas depois, aí o paciente, você vê que ele começa a instabilizar. O que será que é? Aí você vai tendo hipótese. Mas entra o asa 3, ele está de maneira adequadamente controlado, mas aí excedi a quantidade de cristalóide, de volume no paciente, 2 horas depois o coração começa a ficar incapaz de bombear sangue, de injetar sangue. Começa a ter riscos de edema agudo de pulmão, de saturação, a periferia começa a ficar hipoperfundida, entra no que você falou, tá? 3 horas depois, a adrenalina. A adrenalina, ela começa a ter o pico da absorção 3 horas depois. O que pode acontecer no excesso de dose de adrenalina? O sistema adrenérgico ela ativa uma taquicardia, uma hipertensão, risco até de uma arritmia, vasoconstricção periférica, tá? Então, aí no paciente que tem uma certa arritmia cardíaca, um paciente que já é hipertenso,
Um paciente, às vezes, que toma um medicamento, que faz inibição de noradrenalina, você vai somar a quantidade de adrenalina com o nosso para fazer uma intoxicação adrenérgica muito alta. O paciente pode ter uma parada cardíaca na mesa. Isso 3 horas depois. Tá? Que entra um ASA2, que, por exemplo, paciente que toma antidepressivo, inibidor de recrutador de noradrenalina. É um paciente ASA2. Mas se você passa da quantidade de adrenalina, você faz uma intoxicação associada, você tem outra intoxicação pela adrenalina associada ao inibidor de noradrenalina, que hoje você não retira do paciente, você mantém durante a cirurgia. Então você pode ter pico hipertensivo, taquicárdico muito alto, uma arritmia, que às vezes pode trazer um grande problema. Tá? Aí, a lidocaína, como diminui a absorção, que a gente usou adrenalina, diminui a intoxicação, você pode usar mais, entra o pico de absorção dela, que é em torno de 12 a 14 horas depois, no final da cirurgia. Então, quanto que é importante, acabou a cirurgia acabou, mas a anestesia não. 12 a 14 horas depois, você tem o risco de o pico de absorção da lidocaína, e então uma intoxicação por lidocaína, anestésico, acontece. Tá? E essa intoxicação, ela vai ter repercussões principalmente na parte do sistema nervoso central, que é o primeiro lugar onde começa as intoxicações. Tem as intoxicações periféricas, né? Que você vai ter parestesia, dormência de membros, sensação de formigamento. Aí vai para o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, você pode ter um paciente com agitação psicomotora, você pode ter um paciente com zumbido, escotoma. O paciente está falando isso, doutor, começou, você está ali na recuperação pós-anestésica, o cirurgião já foi embora, todo mundo já foi embora, você está ali. Já deu 10 horas da cirurgia. Aí o paciente começa, parece que eu estou vendo uns pontinhos, parece que a minha boca está com gosto metálico, meu braço está dormente. Opa, você já fica atento. Foi feito anestésico, está dando tempo de risco de intoxicar, porque nós está no período de ápice de absorção. Né? Do sistema nervoso central, risco de ir para a parte cardíaca. Você pode ter um intervalo QR, que é a despolarização, aumento, intervalo de alteração eletrocardiográfica, pode até uma parada. Aí você tem um antídoto, que é o lipídio. Então, tem que estar atento a isso. Doutor, por exemplo, aconteceu uma cirurgia e depois da cirurgia teve uma complicação, mas não relacionada à anestesia, relacionada à cirurgia mesmo, um sangramento, por exemplo. E aí o paciente vai precisar voltar para a sala de cirurgia. Em relação à anestesia, porque ainda vai estar naquele intervalo, vai estar fazendo efeito ainda, né, no paciente. Uhum. Seria a mesma quantidade? Tipo, como que é administrado? Por exemplo, a lidocaína, 12 a 14 horas, né, a absorção. Como que faz com esse paciente que ainda está nessa janela? Você quer falar, Antônio? Vamos lá. Assim, eu, no consultório de anestesia, eu sempre falo para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia plástica. A gente gosta do paciente na recuperação. Quando acabou a cirurgia, foi feito o curativo, foi feito tudo, o paciente vai para a recuperação. Com todos os monitores, vai ficar quietinha, nós vamos controlar a dor, náusea, vômito, proporcionar uma boa analgesia. E nós vamos ficar controlando o paciente. Caso tenha um sangramento, que está certo que ultimamente diminuiu, uma abertura da sutura, tá? Qualquer complicação, o paciente vai voltar para a mesa cirúrgica e o tipo de anestesia que nós vamos fazer no paciente, tá? Vai depender do estado hemodinâmico, tá? Normalmente, eu opto por anestesia geral. Uhum. Vamos supor que foi feita uma peridural, tá? Ou uma local com sedação. Quando tem uma reoperação, tá? Vamos supor aí um intervalo menor do que 12 horas, 14 horas, a minha opção é anestesia geral. Geral, com o paciente entubado, onde eu sinto mais tranquilo, eu tenho o paciente mais na mão. Tá? E a quantidade de medicação na... Vai depender da estabilidade hemodinâmica do paciente, Uhum. tá? Entendi. Para saber se eu posso usar muito, posso usar pouco, que tipo de droga eu vou usar, a concentração, a quantidade, tá? Uhum. Vai depender ali na hora. A gente, ali na hora, pela experiência da gente, a gente vai ver o que tipo de anestesia a gente vai optar, que tipo de medicação, para começar indução, relaxamento
muscular, manutenção, tá? Então, doutor, quando a gente faz uma anestesia local, comparado com uma anestesia geral, a gente muda o tipo da medicação, então, ou só altera a quantidade dela? Anestesia local seria anestesia local mais uma sedação, tá? Praticamente as drogas são as mesmas. O que vai variar é a quantidade que a gente usa, né? Entendi. Por exemplo, anestesia local mais sedação, a gente não vai usar um relaxante muscular, né? Se usar, o paciente entra em apneia, não é compatível, tá? Então, mas praticamente são as mesmas drogas, a mesma técnica, as mesmas medicações, né? Entendi. Então, tudo depende ali da hora. É um momento estressante, tá? Não é legal nem para o cirurgião, nem para o paciente, nem para o anestesista, tá? Mas tem de resolver. Você está ali, você tem de resolver, tá? Certo. E todo monitor, tudo, tá? A gente tem de dar conta disso aí tudo. É importante um centro médico que tenha tudo também. Exame laboratorial, exame de imagem, tudo, tá? Para todo mundo ficar tranquilo. A gente dá uma excelente segurança para todo mundo, tá? Certo. E se a paciente, normalmente ela tem um grau de consciência, nós vamos explicar para ela o que está acontecendo, tá? Qual o motivo dela estar retornando para a sala e por que vai ser feito, como vai ser feito. Entendi. Sempre Obrigada. deixando bem claras as coisas, né? É assim, tá? Cirurgia plástica é um sonho, gente. Tá? E a gente tem de trabalhar de toda maneira possível para não destruir isso aí. Não só a cirurgia plástica, tem aquela cirurgia plástica que ela é estética e a não estética também, né? É um sonho. Então, a gente tem de equilibrar isso aí, né? Não pode destruir isso aí de maneira nenhuma. Elas teriam alguma diferença em relação às cirurgias normais? Na questão de anestesia, dosagem? Não. Seria mais a asa, não é? A gente tomar cuidado mais com a asa, né? Para a gente saber mais as comorbidades da paciente. Se ela é hipertensa, se ela é diabética, né? Se ela usa antiplaquetário, anticoagulante, né? Equilibrar todas essas medicações. Sempre tentando manter a paciente estável durante todo o tempo cirúrgico. E principalmente na recuperação, tá? E nessa situação, voltando da complicação, foi feita uma cirurgia com anestesia local, com sedação. Aconteceu uma complicação. A técnica da anestesia vai ser a mesma ou já é preferível, por exemplo, nessa situação, uma anestesia geral? A minha opinião, né? Eu opto por anestesia geral, tá? Opto por geral, eu fico mais tranquilo. Não sei Mas porque é que nem o doutor Antônio falou. Você vai fazer uma sedação e complicou. Vai ter um hematoma. Geralmente é hematoma, né, Antônio? Sim. Aí altera toda a anatomia, absorção do anestésico. Aí o paciente já deve ter comido alguma coisa. Então você faz a geral, você já tem um paciente sob controle. O cirurgião pode fazer incisão de maneira mais tranquila, mais relaxada. Porque é o que o doutor Antônio falou, é um momento tenso, né? É uma complicação. Então você com o paciente anestesiado e não tem nenhum tipo de alteração anatômica mais ali. Então, porque aí você já tem sangue coagulado, né, Antônio? Você diminui a absorção de anestésico. Você tem toda uma alteração ali. De forma consciente que o paciente vai sentir dor. Entendi. Tá? Okay. Obrigada. Pra gente é o dia a dia, né? Pro Peron, pra gente é o dia a dia. Então, não tem muita... qual que é importante? Estabilidade, tá? Manter o paciente estável, tá? Parte cardíaca, pulmonar, renal, estável. Você tem de tranquilizar, vamos tocar o barco, tá? Não vamos deixar o barco afundar, né? Vamos tocar, vamos... E para o cirurgião também, ele tem de sentir essa segurança também, tá? Querendo ou não, ele vai estar... Não é legal quando acontece essa revisão, tá? O cirurgião, é lógico, vai estar um pouquinho mais ansioso, estressado. Normal. Mas normal, como todo mundo vai estar. Mas vamos resolver isso, tá? Vamos resolver. E sempre tem aquela, né? Às vezes tem um pouquinho de embate entre a cirurgia e a anestesia,
Porque geralmente o anestesista ele trabalha com prevenção, né? Então a gente sempre está tentando, pode acontecer isso, o cirurgião onde ele já tem a parte dele. Então às vezes dá aquela... Mas sempre se acerta. Extremamente importante. Relação médico, paciente, anestesista, cirurgião, porque toda isso influencia equipe, no intraoperatório. Toda a equipe. Tá? Isso é fundamental. Tá? Fundamental. Vamos lá. Bom, então aqui foi aqueles efeitos adversos da adrenalina, né? Ansiedade, tremor, fraqueza. Mas aí, se o paciente está anestesiado, como é que você vai ver uma ansiedade, né? Não tem como. Você não vai ver ele tremendo se ele está anestesiado. Então aí tem a parte que você está monitorando, frequência cardíaca, pressão, que você vai entender essa avaliação para poder chegar no diagnóstico e tratar. Ali da lidocaína, que a gente comentou, então aqui, ó, de 3 a 4 microgramas, né, quilo ml, você vai ter uma dormência, tontura. 8 microgramas, você já começa a ter um certo taquicardia, uma confusão mental. Acima de 8, você inibe toda a parte cerebral, já começa a ter uma certa inconsciência e confusão. Acima de 8, de 10 a 20 microgramas por ml de sangue, você já tem uma parada cardiorrespiratória por intoxicação, tá? Então, foi o que a gente conversou ali. Então, a gente tem que sempre também estar atento a isso aí. Tá ok. Mais ou menos assim é isso que eu talvez pode ter faltado alguma coisinha, outra. Não. Mas trazer o basicão para a gente entender que além da cirurgia, tem a parte da anestesia que principalmente você tem que estar atento. Porque não, a gente conversou aqui, o doutor Antônio falou, você conhece o paciente, você vai mais ou menos antecipar situações que podem ocorrer e saber reconhecer também, né? Para você tratar o paciente, deixar ele mais próximo do fisiológico dele possível, né? Então a gente tem que ter essa é a parte anestésica, tá? E o conforto também, o paciente quando chega, ele faz, é impressionante, né, Antônio? Quando ele faz uma avaliação pré-anestésica no consultório, você conhece o paciente, ele vai tirar as dúvidas. Você vê que às vezes, na maioria das vezes, o paciente ele chega um pouco ansioso, que é normal, né? E naquela conversa você vê que o paciente ele começa a ficar mais relaxado, expor as dúvidas dele, você conhece o paciente, você consegue dar mais segurança para o paciente vai muito tranquilo para a sala operatória. E um paciente mais tranquilo, sistema adrenérgico menos ativo, você tem um paciente mais estável. Então é importante. Às vezes muitas coisas de você não avaliar um paciente, né? Na prática é muito difícil. Você chega na hora da cirurgia, você tem que cancelar um evento que poderia ser prevenido, né? Você não consegue perceber, né? Então isso é importante. Uma avaliação pré-anestésica, isso tem um desfecho importante para o paciente, para o cirurgião. Pode falar, Antônio. Peron, perguntar uma coisinha para você. Qual que seria a vantagem, tá, de uma plástica com anestesia geral e com bloqueio do neuroeixo? Ou não tem? Ou... Essa é uma pergunta que sempre os pacientes fazem. Assim, a anestesia ela tem várias... tem um mosaico que você pode usar, né? Que depende do cirurgião. Tem cirurgião que fala só quero geral. Tem um cirurgião que fala, eu prefiro uma sedação com bloqueio de neuroeixo. Tem aquele que fala, eu quero um bloqueio de neuroeixo com uma geral. Tá? Então, vai muito da experiência do cirurgião, da própria confiança do tipo de anestesia que o cirurgião tem. Tem cirurgiões que não gostam que façam o bloqueio de neuroeixo no paciente, que é uma peridural, uma hack, só gosta que faça geral. Já tem cirurgiões que preferem um bloqueio de neuroeixo com uma sedação. O desfecho do paciente em si não vai mudar, né? O que é mais importante é a tranquilidade que você vai dar para o cirurgião, porque tem cirurgião que trabalha melhor de uma maneira, o outro de outra, né? Usando a mesma técnica cirúrgica, mas a anestésica ele se sente mais confortável. E o cirurgião mais confortável, ele tem um melhor rendimento. Então você fala assim, cirurgia plástica, qual a diferença de usar essa, aquela? Dentro dos parâmetros, nenhum. Mas é o que o cirurgião achar melhor. Ou às vezes o paciente que diz assim, eu não quero fazer uma hack, uma peridural, só quero geral. Primeira contraindicação, bloqueio de neuroeixo, é a recusa do paciente. Tá? Então, aí você vai só fazer geral. Mas na maioria das vezes, é mais o conforto do cirurgião, né? O que ele prefere, que ele tem experiência durante a especialização dele. O desfecho do paciente vai
não vai alterar. E tem, o que nem a gente falou, que o Dr. Antônio falou aqui, a gente comentou sobre o paciente usando anticoagulante, não usar anticoagulante. Por exemplo, um paciente que ele tem uma apneia do sono, ele pode até ser um paciente magro, mas ele tem uma apneia do sono que usa CPAP, né? Aí o cirurgião diz assim, eu prefiro uma sedação com bloqueio. Você vai fazer uma sedação no paciente que tem uma apneia do sono, ele não vai conseguir respirar. Além de ele não conseguir respirar, ele vai alterar toda a respiração abdominal, vai atrapalhar a cirurgia. Então, você fala, essa a gente não vai indicar a sedação. Pode fazer o bloqueio de neuroeixo com uma geral. Mas aí, tudo conversado com o cirurgião, com a avaliação pré-anestésica, isso sempre chega num acordo, né? Então, tem essas situações. Mas você fala assim, é essa cirurgia para essa anestesia, é essa anestesia para a cirurgia? Não, não é assim, não. Eu já ouvi falar que na mamoplastia de aumento, os cirurgiões fazem a anestesia local com sedação. Mas aí faz uma mastopexia, aí já muda para uma geral. Eu ia perguntar isso, se realmente acontece isso ou é a preferência do cirurgião em relação à anestesia? Quer falar? Mastopexia de aumento, você fala prótese. Não, a mamoplastia de aumento e aí é a mastopexia que vai fazer a retirada de pele. Certo. Depende do que a gente conversar com o paciente. Não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. É que quando eu ouvi falar, era pode isso. Fazer tipo assim, anestesia é isso. geral. Então Pode fazer geral, pode fazer um bloqueio de neuroeixo, pode fazer sedação com bloqueio intercostal. Isso. Tá? Então, é na hora que você tem de avaliar os pós e os contras. Tá? Não tem o que é melhor. O melhor é você manter o paciente estável. Tá? O paciente na sua mão. A estabilidade do paciente, o estabilidade conforto hemodinâmica. do cirurgião. Tá? A gente às vezes brinca, não tem melhor anestesia, na dúvida, anestesia geral. A melhor anestesia é aquela que você tem mais confiança. Você mais sabe fazer. Tá? Então, a gente é assim. Doutores, tem algum cuidado a mais que a gente deve cuidar caso um paciente vai ser submetido a uma cirurgia de uma longa duração, como, por exemplo, uma lipoaspiração extensa ou uma abdominoplastia? Tem alguma diferença de como uma cirurgia mais curta e tudo mais? Todo procedimento cirúrgico, quanto mais longo possível, tá? Maior risco tem, tá? A gente fica preocupado em lipoaspiração com embolia, tá? Hipotermia e embolia. Mais alguma coisa? Isso aí. É o risco do hipotermia e embolia, trombo, né? Tá? Então, bota pneumática, tá? Isso. Aquecimento, tá? Manta térmica. E dependendo do tempo cirúrgico, apesar de usar uma técnica menos agressiva, chega uma hora que não dá, né? Não dá. Gente, deu. A estabilidade a gente não garante mais. É muito trauma, é muito tempo. Isso. Chega num ponto que você não compensa, né? Não compensa. Então, muita reação inflamatória. Então, vamos parar. Deu. Né? Nesse caso, para a cirurgia... Não, para. Deu. Vamos, esquece agora, vamos resolver. Se for geral, vamos estubar paciente, mandar para recuperação. Calma. Aí, caso tenha, por exemplo, não tirou o suficiente quanto a paciente queria. Aí espera uma recuperação, alguns meses, para depois passar para um novo procedimento. Isso. Ele vai fazer os chamados retoques, né? Retoque, os isso. retoques. Isso, assim, é lógico que você vai explicar para a paciente. Claro. Tá? E o paciente entende, né, Antônio? Porque você não pode, numa cirurgia eletiva, digamos assim, uma estética, você vai pôr um paciente em risco dele sair de lá todo... Então, ele entende também, né? E em medicina não é exato, né? Sim. Às vezes você programa, tudo não vai ser fácil, você olha, tá tudo... A hora que você começa a fazer, muda tudo. Né? Então tem isso daí. E eu tô batendo na mesa. O importante é assim, gente, estabilidade. Isso. Tá? Estabilidade, tá? Normalmente, pelas diretrizes da Sociedade de Cirurgia Plástica, o cirurgião plástico pede todos os exames, gente. Tá? Todas as avaliações, pede tudo. E a cirurgia plástica, eu acredito que para ser feita, para a paciente ser levada para a mesa, deve ser uns 3 meses, não é, Peron?
Tem toda uma preparação Tem toda de proteína. uma preparação, hemograma, Isso. coagulograma, muitas vezes pede para paciente emagrecer. Emagrecer. Né? Tem um limite. Emagrecimento. Se eu não me engano... Reposição de proteínas. Isso. Tem toda uma tabelinha que isso tem de seguir, né? Por exemplo, o IMC acima de 30, a sociedade não permite cirurgia de lipoaspiração. IMC acima de 30. Ah, eu não sabia. Também não. Não, porque isso aumenta risco de infecção, né? Risco de paciente com apneia do sono. Tem a parte também, se eu não me engano, de trombose venosa profunda. Então, IMC acima de 30, você aumenta muito os potenciais riscos. Então, aí, que nem o Antônio falou, orienta a emagrecer o paciente, reposição de proteína, né? Aqueles preparativos que eles fazem, né? Bom senso, né? Bom senso, né? Isso Bom é importante, senso, né? bom senso. A gente faz anestesia para cirurgia plástica de 10, 11 horas, não é, Peron? Faz. Tá. Tá. Mas, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Bom senso, tá? Sangramento controlado, sem distúrbio hidroeletrolítico, paciente estável, dá para fazer, tá? Sim. E aí tem que controlar, né? Se tem distúrbio, risco de acidose, hipotermia, distúrbio de coagulação, que pode gerar um hematoma depois. Então, todas essas... Essa questão da lidocaína, a quantidade, também é considerada, por exemplo, uma quantidade acumulativa no paciente? Ah, sim. Uma parte vai sendo metabolizada, né? Metabolizada, mas ela vai se acumulando, tá? Então não é só, por exemplo, no momento, fez tanta... Tem uma dose mínima e uma dose máxima, né? Não é bom passar da dose máxima, né? Porque pode ter sonolência, crise convulsiva, parada cardíaca, aí é intoxicação pelo anestésico local, né? Por exemplo, é que nem o doutor Antônio falou, estabilidade. Você mantém a estabilidade. Você diminui o sangramento, você diminui o quadro de hipotensão. A hipotensão, você diminui a quantidade de sangue, de energia que você chega para as células, né? O oxigênio. O que acontece? Ela começa a ter um ciclo anaeróbio, sem oxigênio. Começa a entrar em acidose, paciente hipotensa, com alteração do débito cardíaco. Isso leva uma alcidose, se altera a ligação do anestésico local com a proteína. Anestésico local ligado em proteína é proteção. Você faz essa acidose intraoperatória sem estabilidade, você diminui a ligação do anestésico local com a proteína, você aumenta a quantidade de anestésico local livre. Então, aquela quantidade que você injetou, né, que, vamos dar um exemplo, que chegou no limite que você pode usar, né, porque uma parte dela, acho que é 50%, 60% é ligada à proteína, ela vai liberando aos poucos. Mas por essa alteração em estabilidade fisiológica, você aumenta a quantidade dela enormemente, porque pela essa acidez se desligou o anestésico local da proteína. Então, você diminui muito o limiar de toxicidade. Então, essa quantidade que você usou, que é segura, mas por essa instabilidade, alteração fisiológica, uma dose menor, você aumenta o risco de toxicidade e ter todas as complicações, que é a importância da estabilidade. Então, uma coisa vai se ligando com a outra. Não é nada isolado. Então, isso é bacana da anestesia, né? Isso é legal, sim. Agora, tem a cirurgia plástica no paciente queimado, né? Aí é outro assunto que a gente pode, né? Eu até pensei em trazer, mas vai alongar muito, mas é bem legal. É bem legal também, tá? Aí é muito... Já é uma ideia para o próximo podcast. Aí é outro. Aí que você vai ter que entrar nessa parte de hidroeletrolítico, todas essas coisas. Normalmente, o queimado, ele tem sequelas, vai sangrar mais, né? Tá? Todo inflamado. Precisa ver qual que é a área que teve a queimadura, região cervical. Pode ter uma maior perda de líquido também. Isso, região cervical, se não tem retração, se tem via aérea fácil, aí é outro assunto, gente. Aí é outra. Mas é um assunto legal, né? Legal também. Caso a gente combine técnicas anestésicas, como por exemplo um bloqueio de neuroeixo com uma anestesia geral, a dosagem de medicação muda? Você quer falar? Não, pode falar, Perão. Sim, muda. Então, assim, se você faz um bloqueio de neuroeixo, né? O que acontece no bloqueio de neuroeixo? Você vai bloquear a transmissão de dor ali no receptores, no sistema nervoso da coluna, ali na região posterior, onde ele recebe e transmite lá, faz o rolê para o cérebro, que a gente fala. Então, quando você banha de anestésico, ele bate e volta, certo? Então, não vai ter a transmissão da dor. Consequentemente, você vai diminuir a quantidade de anestésico de opioide, porque você pode usar menos opioide EV, sendo que você já está bloqueado, né?
quando você faz o bloqueio, tanto a peridural ou a hack, você entra no locus de Coriolis, aquelas coisas lá, né? Então você diminui a quantidade de noradrenalina que é no sistema do sono. Você diminui a transmissão de noradrenalina ali, que é um dos reguladores do sono. O que vai acontecer? Isso é da própria anestesia do neuroeixo. Então você consegue diminuir a quantidade de sedativo, de hipnótico, que é o propofol, que é o anestésico inalatório. Então, sim, quando você associa o bloqueio, você diminui a quantidade de anestésicos que você usa, né? Por exemplo, você vai usar, não usei o bloqueio, né? E o paciente ele é mais pesado, você tem que usar maior quantidade de opioide EV. Então, você tem um risco no pós-operatório de um paciente com mais náusea e vômitos, fazer náusea e vômitos, aquele movimento de valsalva, que a gente fala, você pode vir a lesionar algum ponto, fazer um hematoma, você romper algum ponto. Ou você usa o excesso de opioide, você pode fazer um ilho paralítico. O paciente não consegue evacuar, você tem que ir para UTI. Né? Então, quando às vezes associa o bloqueio de neuroeixo, você consegue manipular melhor isso daí e ter menos essas consequências. Claro, não é uma regra. Aí você tem outras associações de anestésicos ali que você consegue equilibrar, né? Fazer um sinergismo, diminuir a quantidade de um, diminuir a quantidade de outro e ponderar isso daí. Mas, no final, assim, usou o bloqueio, você diminui a quantidade de anestésico. O importante, estabilidade. Tem de manter o paciente bem, estável, seguro, tá? Isso. Associando as duas, bom também. Se Isso. quiser fazer só uma, bom também, tá? O importante é ter o paciente na mão. Eu sempre falo isso, né? O paciente tem na sua mão. E também é o seguinte, continua no pós-operatório. Dor, náusea, vômito, tá? Tem de ficar. É tão importante tanto quanto a cirurgia, tá? Então tem tudo. Isso é rotina da gente, né? É o dia a dia. É o dia a dia. O nosso público de cirurgia plástica, acho que 90% é mulher, não é? Sexo feminino. 95, acho. 95 é sexo feminino, tá? Normalmente a mulher, ela se adapta mais ao pós-operatório da cirurgia plástica, tá? Ela faz mais certinho, né? A drenagem linfática, a recuperação, né? Ela tem um comportamento mais amigável. E o homem é mais medroso, né? O homem só faz esse último caso, né? O último. Qualquer cirurgia, mesmo de emergência, tipo, pra ontem, vai enrolar o máximo porque é medroso. Não, faz parte. Ele vê uma agulha, ele desmaia. Sim. Ainda mais que junta com medo da anestesia em si. Muita gente tem mais medo da anestesia do que da cirurgia. É isso aí. Tem. Um mito, muitas, né? A gente ouve isso no consultório. Eu tenho medo da anestesia. Né? Da cirurgia, não. Pensar que a anestesia é o que vai deixar... não fala que é aquele sono que... um sono que nunca teve. Isso aí. Então... Mas hoje mudou muito, é muito monitorado. O índice de mortalidade por anestesia é menos de... Acho que chega a 0%. Paciente asa 2, o índice de mortalidade acho que é 0,27%. É 0,0 alguma coisa, 0,027%. Então Nossa, mudou muito, monitorização. Extremamente, tá? Tá. Antigamente você fazia o oxímetro, o anestesista ia lá com o oxímetro, né, para monitorar, colocava ali o oxímetro. Era o oxímetro monitor. Não, antigamente não, acho que década de 40, 50, você olhava o paciente, ele estava ficando cianótico, e a parte cardíaca você auscultava ele. Então aí tinha muita coisa que acontecia, né? Então, mudou muito, evoluiu muito. A parte de segurança dentro do centro cirúrgico, tá? Mudou muito. Droga anestésica, gás anestésico, técnica cirúrgica, tudo foi evoluindo, né? Tudo, e continua evoluindo cada vez mais, né? Isso. Parte de monitorização, tudo, tá? Mas a estabilidade é o mais importante. Exatamente, o mais importante. Mais importante. Acho que é isso. Perguntem mais, meninas, perguntem. Vamos aproveitar o peroma aqui. É um tema bem... Muita gente tem curiosidade, porque muito fala da anestesia plástica, mas muito pouco se fala da anestesia em si. Certo. Que muita gente pensa que a anestesia é só sentar ali, fica ali sentado. A gente até brinca que a anestesia levantou, aí a gente pode se preocupar um pouquinho, talvez. Assim, a formação do anestesista, como do cirurgião também, ampliou, melhorou. Sim.
técnica, material cirúrgico, técnica cirúrgica, tá? Menos traumatismo, menos agressão, tá? Bom senso também, bom senso, né? Hoje tem muito mais segurança nessa parte anestésica, tanto cirúrgica. Exatamente, tá? É. Então, que mais? Podem. Podem perguntar, meninas. Por mim, eu sanei todas as minhas dúvidas. Eu também. Agora, vamos ver mais para frente, por exemplo, pode comentar uma cirurgia plástica em queimados, né? É muito Tem um legal. tema muito interessante que a gente pode trazer também. Interessante, né? Eu pensei em trazer Que também. retalho, mas né? Aqueles retalhos miocutâneos, né? É muito bacana. É muito bacana. Aí é outro bate-papo nosso. Sim. Mas acho que para ter uma noção, algumas dúvidas, assim, ficou bacana. Acho que deu para... Um bom aprendizado, uma boa noção. Muito legal. É que geralmente as pessoas perguntam, anestesia geral, qual que tem que fazer? Né? Então tem muito isso aí. É legal. Acho que por hoje é só. Tá joia. Obrigada por quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima. Sofia, obrigado. Maria Obrigado pelo doutores. convite, Obrigada. pela oportunidade. Foi ótimo. Venho também com o maior Muito prazer. obrigada. Foi bem legal. Obrigado. Um abração, gente. Obrigado.